A Bíblia diz aqui em primeiro livro de Reis, no capítulo 22, isso, capítulo 22, versículo 1, diz assim: 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no terceiro ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás tu a peleja a Ramote de Gileade? Respondeu Josafá aos reis de Israel: serei como tu, és o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. E aqui nós encontramos a palavra do Senhor, fala a respeito de guerra, fala a respeito de batalha, fala a respeito de guerra. E sabemos que nos últimos dias nós temos vivido um período de guerra no nosso interior, né? Temos vivido guerra no nosso interior, guerra entre nós, no nosso próprio ser mesmo, né? Temos passado por grandes batalhas, porque a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas o nosso primeiro inimigo somos nós mesmos, né? O primeiro passo é vencer nós mesmos. E muitas vezes quando dizemos vencer o inimigo que está fora, é muito fácil, mas vencer nós já é um tanto difícil. E a Bíblia, por isso que Jesus disse assim, que pela árvore conhecereis os frutos, né? Ou pelos frutos conhecereis a árvore. Não pode uma árvore boa dar frutos maus, não pode uma árvore má dar frutos bons. E o tempo, isso revela a nós o tipo de fruto que nós vamos dar, o tipo de resultado que nós vamos apresentar. Muitos de nós esquecemos, né, que a nossa própria natureza é que nos revela. O apóstolo Paulo diz assim: aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer é o que mais faço. Por quê? Porque a guerra que está dentro de nós nos leva e nos direciona sempre para lugares difíceis de alcançarmos. E muitas vezes nós esquecemos do nosso potencial, né? Esquecemos que nós conseguimos vencer as batalhas, vencer as guerras e vencer as turbulências na nossa vida. Quando Josafá fez aliança com Acabe, Acabe era um homem que não tinha bons frutos. Acabe era um homem que estava debaixo de uma aliança maligna, debaixo de uma aliança diabólica, debaixo de uma aliança perversa, debaixo de uma aliança de destruição. Enquanto que Josafá vinha debaixo de uma aliança de simplicidade, uma aliança de verdade, uma aliança de sinceridade. E quando eles fizeram aliança com o seguinte acordo: o teu povo será o meu povo, e os teus cavalos serão os meus cavalos. Ou seja, na força da guerra, lutaremos com, quando diz de povo, diz com de pessoas, diz de inteligência, de sabedoria. Então, usaremos a nossa sabedoria. E quando diz de cavalo ou de guerra, batalha, se diz de força. Então usaremos a sabedoria e a força. E é isso, irmãos, que nós precisamos usar: sabedoria e força. Como é que você vence as guerras? Muitos estão sofrendo guerra interior porque estão doentes, e você precisa vencer a enfermidade. Mas muitos já acomodaram com a enfermidade, que ele diz: a minha doença, a minha dor de cabeça, a minha dor no pescoço, a minha dor na coluna. Não, a dor não é sua. Deus não te fez você com dor. Outros dizem: a minha diabetes. Não, Deus não fez você com diabetes. Deus não fez você com nenhuma doença. Deus te fez são. Deus te fez curado. E muitos de nós, irmãos, na guerra, para resistir contra as enfermidades, nós começamos a perder. Porque a doença bate a nossa porta, nós abrimos a porta e aceitamos ela do jeito que ela é, e passamos agora a conviver
junto com ela. Passamos agora a conviver junto com o problema. E é importante que você lute para vencer os problemas. Acabe, Josafá, entrou debaixo de uma aliança com Acabe, uma aliança de problema. Mas a Bíblia diz que quando ele viu que tinha problema, ele consultou o Senhor. Então a enfermidade que está em você, o mal que está em você, ele não vai poder ficar. Porque quando você consultar o Senhor, Deus vai te orientar, vai te dar estratégias para você vencer a enfermidade, vencer a guerra, vencer o problema que está chegando na tua casa, chegando na tua vida, assim como a Bispo Arlete deu testemunho agora, né? Que era impossível que houvesse uma segunda negociação. Mas crer em Deus é vencer as dificuldades. Crer em Deus é vencer os problemas. Crer em Deus é vencer as guerras. E a guerra dentro de nós é preciso ser vencida dessa seguinte maneira: tomar um posicionamento, acreditar em Deus e entender que o remédio, o problema, a sentença do médico não vai prevalecer sobre a tua vida. A sentença da justiça não vai prevalecer sobre a tua vida, porque o Senhor já te deu as vitórias. O Senhor já te deu a bênção e na guerra você não vai perder, porque o Senhor diz que em Cristo somos mais do que vencedor. O problema pode até aparecer, irmãos. A guerra pode até surgir, mas você precisa entender uma coisa: que não se ponha o sol antes que você vença uma batalha. Porque Josué, quando estava em uma guerra, só para nós encerrar, a Bíblia diz que ele estava em guerra e de repente o sol começou a se pôr. E Josué fez uma oração dizendo assim: sol, detém aí no vale de Ajailon. Lua, pare aonde você está agora, até que vencemos a guerra. E o incrível, irmãos, é que o sol parou e a lua também parou. Até que eles vencessem a guerra, até que o povo de Israel vencesse a guerra, o sol e a lua não saíram do lugar. Então é importante você saber uma coisa: que o sol representa quando nós estamos acordados, e a lua representa quando vem o sono. E a Bíblia diz que aquele que quando chega a noite, devemos trabalhar durante o dia, porque vem a noite e nós não podemos fazer mais nada. Então é importante você saber uma coisa: que o dia não acabará antes que você tome posse da tua vitória. A noite não chegará na tua vida, ou a dificuldade da noite não vai bater na tua porta enquanto você não vencer essa dificuldade que está em você. E essa é a noite que o Senhor preparou para que você pudesse vencer essa dificuldade, vencer esse problema, para que você pudesse tomar posse e sair daqui nesta noite, crendo que o Senhor já te curou, já te libertou e a tua vida está restaurada em nome de Jesus. Bata a palma para o nome do Senhor Jesus.